Olá, meu nome é Kaliane, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje o nosso bate-papo, ele vai continuar um assunto que a gente começou e eu vou me aprofundar um pouco hoje, que é falando sobre estoque. Kaliane, então por que falar mais desse assunto se você já falou lá no fluxo de caixa? O primeiro motivo é por isso, porque ele faz parte do fluxo de caixa da empresa. Então, o fluxo de caixa, gente, é o coração, é o que faz a empresa viver, né? Se você não tem cuidado com os itens que compõem o fluxo de caixa, a sua empresa pode ir, inclusive, à falência, tá certo? E o segundo ponto é o quê? Eu vejo que muitas empresas negligenciam isso, né? Principalmente se for uma empresa pequena, né? A tendência é que quanto menor a empresa, menor essa preocupação. Então, por isso a importância da gente entrar em detalhes aqui, né? Porque, como está no título, o seu estoque é dinheiro, né? O seu estoque é o seu dinheiro, o seu investimento materializado em produto. Então, ele tem valor para a empresa, certo? Então, eu vejo que as pessoas negligenciam, elas não têm tanto cuidado. Tanto o empreendedor, né? O dono do negócio, quanto o funcionário, né? As duas partes muitas vezes negligenciam isso. Você pode fazer um comparativo, por exemplo, em relação ao caixa, né? Geralmente o caixa você tem um local fechado, um local com chave, somente uma pessoa mexe no caixa. E, gente, o estoque também é dinheiro, só que é dinheiro com um formato diferente, né? Então você tem que ter esse cuidado. Eu trabalhei um tempo nessa área de logística, né? Eu conferia, na verdade eu não conferia, mas eu trabalhava com estoque diariamente, sendo que nem todas as empresas têm digamos, essa capacidade organizacional de fazer essa conferência diariamente, né? E isso é uma coisa que é muito pessoal sua, certo? Eu vou dar algumas dicas aqui sobre essa questão de fazer inventário, certo? Uns pontos que eu acredito que sejam importantes. O que seria um inventário, gente? É uma conferência do seu estoque para você ver se o que você tem no seu sistema, eu vou falar sistema, mas depois a gente pode entrar num comparativo de quem nem trabalha com um sistema. Para você comparar se o teu físico, o teu estoque está de acordo com o sistema. Geralmente o sistema é alimentado como? Eu recebo uma nota de entrada, né, uma nota de compra de mercadoria, de compra de produto, e essa nota eu dou entrada no meu estoque. Então, como é que eu confiro? Kaliane, eu não tenho sistema, como é que eu faço para conferir isso? Vamos dizer que você trabalha com um hot dog, por exemplo. Então, você tem... comprou hoje 10 sacos de pães, certo? Então, você deu entrada na tua lanchonete de 10 sacos de pães. E você vendeu 5 desses sacos de pães. Então, amanhã de manhã, é para você ter no seu estoque físico 5 pacotes. Você não comprou 10? Entrada, menos a saída, que é a venda, é o teu estoque final. Então, mesmo que você não tenha um sistema que vai te dar essa informação, você tem como fazer esse controle manualmente. Você tem como fazer esse controle em caderno, em planilha, seja lá qual for a forma que você tem. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão de informações e a gente já viu que tem como controlar sim, é só você querer e ter organização. Então, algumas dicas para você fazer essa conferência, esse inventário de estoque. O primeiro ponto é você ter uma constância nesse inventário. Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem muitas empresas que fazem isso tipo uma vez por ano ou uma vez a cada mudança de empresa, por exemplo. Não é um hábito da empresa fazer isso. Então, assim, é importante que você tenha esse controle e que todas as pessoas integrantes da empresa tenham essa percepção de que você tem esse controle, né? Só essa percepção já vai te ajudar a diminuir os riscos, né? A gente sabe que pode existir vários sinistros em relação ao estoque e uma delas é sumir, né? Sumir, ganhar asas e voar, né? Você já deve ter passado por alguma situação semelhante a essa, se não passou, dê graças a Deus. Mas
como eu falei, é a mesma coisa de um caixa, gente. Então tem que ter conferência, tem que ter esse acompanhamento, né? Quando você faz isso, você diminui o risco de você ter perdas, certo? Ter prejuízo com isso. Então, faz uma coisa de acordo com a tua realidade. Ai, Kaliane, eu nunca fiz. Então começa uma vez por ano. Eu já faço uma vez por ano, então faz a cada 6 meses. Eu já faço a cada 6 meses. Por que a gente não tenta fazer uma vez por mês, né? O dia do balanço do mês. Então, quanto mais você contar, quanto mais você controlar, mais fácil você ter isso na mão. Como eu falei, onde eu trabalhei, isso era feito diariamente. Esse inventário mesmo, com outras pessoas, tipo auditoria, era um pouco mais demorado, mas existia também. E ainda assim, existia muitas falhas e muitos erros e muitos ajustes que tinham que ser feitos. A informação não batia. Então, assim, eu sei que existe essa crença de que estoque não bate, de que nenhum lugar é redondo e etc, etc, etc. Mas você, como gestor, você tem que buscar isso. Você tem que buscar que esteja o mais próximo da realidade possível, né? Qual é o mundo ideal? Que o teu sistema dê a informação que está no físico. Qual é o mundo ideal? Que você compre 10 sacos de pão e se você vender 5, tenha 5 no dia seguinte, né? É assim que você vai poder ter controle sobre a sua margem, é assim que você vai ter controle do seu custo, do seu número, né? Se esse número não está batendo, provavelmente você está perdendo dinheiro, certo? Segundo ponto de dica para você fazer a sua contagem de estoque. Escolhe um momento em que você não tenha movimento. Se você é uma lanchonete, por exemplo, e abre às 5 da tarde, tenta fazer nesse horário de manhã ou à tarde, antes de abrir. Ai, Kaliane, mas eu não tenho tempo, eu não consigo encaixar. Gente, o porquê disso? Por que é importante você fazer sem movimento? Porque você concorda que já é difícil bater, já é difícil o número estar redondo. Então, se você faz um horário de movimento, você corre o risco maior ainda de dar errado. Por quê? Porque se eu estou preparando na cozinha, eu não estou contabilizando. Se eu já entreguei para o cliente, eu posso não estar contabilizando. Entendeu? Então, essa questão de estar fazendo e contando é uma probabilidade de dar muito mais errado do que você escolher um momento em que não existe movimentação na loja, certo? É para diminuir a tua margem de erro e você diminuir também o teu trabalho, porque senão você vai ter que ficar, eu contei de 5 da tarde na hora que a lanchonete abriu, tinha X, só que na hora que eu fui conferir, né, que eu fui, né, no físico para ver se tava ou não, era 7 horas da noite, aí entre 5 e 7 eu tenho que ver se teve alguma venda para poder deduzir isso. Entendeu como fica mais trabalho, como você dificulta a coisa, né? Então as dicas aqui é exatamente para você ter um resultado melhor. Terceira dica é que você faça antes de começar, antes desse planejamento de definir um dia, uma hora, de preferência você já definir quem são as pessoas, o que vai ser contado, o que vai ser contabilizado ou não, é você fazer antes disso uma organização. Então vamos lá. Então comprei 10 sacos de pão e o pão ele tem um lugar específico no armário para ficar. Só que essa semana eu tive a entrada de um novo funcionário, ele não sabe muito bem onde ficam as coisas e ele guardou uma parte no armário e uma parte lá em outra despensa, em outro lugar. O que vai acontecer? Quando essa pessoa for contar, corre o risco dela contar só o que tem no armário e não contar o que está em outro lugar, né? Então, é muito importante que haja uma organização, que os itens estejam todos juntos num local só. Se você puder padronizar, por exemplo, em lotes de 10, de 20, de 30, números fechados, né? Na época que eu trabalhei com essa parte de estoque, a gente trabalhava com um pallet, então eu sabia que um pallet daquele produto tinham X itens, então eu não ia contar um a um, eu contava por pallet. Eu tenho 10 pallets, eu sei que eu tenho X itens, entendeu? Então tenta fazer isso por lotes, isso vai te ajudar a facilitar a tua conta, tá certo? Dica final, certo, gente? Na verdade tem duas dicas finais.
Eu já tinha montado esse cronograma, né, esse relatório, esses dados para a gente conversar sobre estoque. E eu vi, por coincidência, uma dica muito boa do Fred, que é um cara que eu tô acompanhando, que ele fala muito sobre empreendedorismo, é um canal incrível. E o Fred, ele falou um ponto muito importante, que é sobre você conhecer o seu produto a nível de venda. Como assim, Kaliane? Não sei se você já ouviu falar em curva A, curva B, curva C. Eu posso montar um vídeo falando só sobre isso, mas para ser rápido, para a gente não demorar tanto. O que é um produto curva A? É aquele produto que tem uma alta rotatividade, é um produto que sai muito. Entendeu? Na época que eu trabalhava com estoque, então eu tinha isso já em mente. Por quê, gente? Porque um produto A é um produto que você vende muito. Então você tem que ter um cuidado e não deixar faltar itens daquele estoque. Posso fazer depois um vídeo somente falando sobre esse ponto, somente falando sobre a questão da compra, como fazer uma compra mais otimizada. Mas eu achei muito interessante que esse ponto ele linka muito bem com o que a gente está conversando aqui. Então, por que é importante eu conhecer o meu estoque, eu fazer a minha contagem, eu fazer a minha conferência, fazer o meu inventário? Né? Exatamente para eu ter um acompanhamento disso e eu não perder oportunidades, ou seja, não perder venda porque eu não tenho estoque. Né? Então, se eu comprei 10 sacos de pão e eu vendi 9, no outro dia eu vou ter que realizar compras desse pão. Se eu não fizer essa conferência, se eu não fizer esse acompanhamento, corre o risco de eu simplesmente esquecer, achar que porque minha média de venda é 5 pacotes por dia, eu vou ter 5 pacotes no dia seguinte, quando na verdade a minha venda foi de 9 pacotes. Então eu tô quase zero, né? Então é muito importante esse acompanhamento, gente. É o que eu falei com vocês, é você anotar tudo, você conhecer o seu número. Ai, Kaliane, mas eu não vejo muita importância, eu não vejo muita utilidade nisso. Olha aí a importância disso. Se você não sabe como é a tua venda, como é que você vai planejar a sua compra? Se você não acompanha o teu estoque, como é que você vai saber se você está tendo um giro naquele produto ou não? Como é que você vai garantir que aquela margem que você estipulou, porque você ia gastar X para render Y, como é que você vai garantir se o teu produto ele tá entrando 10 e tá ficando 8, quando na verdade você não teve venda nenhuma? Ou seja, você tem um furo no estoque. Então, furo no estoque, gente, é como um furo no caixa. Por quê? Porque você vai ter que repor aquele produto, você vai ter que comprar aquele insumo, mas você não está conseguindo aproveitar ele como você planejou. Ou seja, o teu custo está se elevando, a tua margem está diminuindo. E quando isso acontece, né, a tendência, se isso acontece a longo prazo e você não sabe disso, é o quê? Falência, né? A gente vai falar sobre a questão de falência, a gente vai falar sobre alguns itens que compõem esse número. Eu vou trazer um número aqui fechadinho para vocês de um cara, né, que eu conheci há uns anos atrás, e você vai ver como é fácil isso acontecer, tá certo? Eu espero que eu tenha contribuído. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo. A gente tá aqui toda sexta-feira. Se você gostou, curte, compartilha, vamos ajudar mais pessoas a ter sucesso no negócio.